E aí, gurizada, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma demonstração de como a gente faz uma migração de uma VM no Proxmox, mesmo com ela ligada, funcionando, tá? Já fiz bastante desse tipo de migração, mas eu gostaria de deixar claro que se for muito crítico, se tiver uma VM que seja muito crítica ou não esteja rodando em cluster, talvez vá para o método inicial, vamos dizer, mais seguro, né? Que seria parar a VM e fazer a migração, tá? Então vamos lá. Aqui no Proxmox eu tenho dois servidores, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês. Aí, acho que ficou bom. Então a gente vai migrar essa máquina aqui C-Node, tá? Vou fazer login nela aqui e vamos pegar qual é o IP dela. É 5.7, então a gente vai deixar ela pingando aqui. Eu já tinha iniciado um teste antes. Inclusive eu vou começar a fazer essa migração e vai dar um erro, tá? Então eu já vou aproveitar para mostrar como se resolve se tiver esse tipo de erro, ou, enfim. Mas vamos lá, eu vou botar em migrar, vou selecionar o outro node, vou escolher qual HD que eu quero mover, pode ser para esse SSD aqui, e vou clicar em migrar. Então aqui ele começa a migração e ele dá o erro aqui dizendo que a placa de rede Bridge VMBR4 não existe no node que eu estou tentando migrar, né? Porque nesse servidor, esse primeiro servidor aqui, tem mais placas de redes. E como eu tenho o Firewall rodando numa placa de rede interna, eu criei uma outra placa de rede interna no mesmo servidor para que o tráfego de quando eu copiasse, por exemplo, arquivos para o meu servidor de backup, ele não consumisse a mesma banda da placa de rede da internet, não afetasse a velocidade da internet. Então imagina que eu estou fazendo um upload de 1 tera de arquivos para o meu servidor interno e ele ia ficar competindo com a velocidade da internet, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer nesse caso aqui é vir em hardware e mudar a placa de rede para placa de rede LAN, no caso inicial. Eu vou até conferir se é a mesma que eu tenho configurado aqui nesse outro servidor, para quando migrar ela não cair. Sim, é a mesma. Tá, então agora tá correto. Já mudei a placa de rede aqui. Inclusive, essa mudança é uma mudança feita. ah, ela é muito bem feita, vamos dizer. Ela não perdeu nenhum pacote, continuou pingando enquanto eu troquei a placa de rede, né? Então, essa é outra coisa legal que dá para fazer. Tu pode trocar a placa de rede interna do Proxmox que ele não derruba a VM, tá? Então, eu deixei pingando ali para a própria VM e vou deixar essa VM pingando para o meu gateway aqui. Então vamos fazer a migração. Deve funcionar dessa vez. Vou selecionar agora o disco SSD e vou clicar em migrar. Ele iniciou o túnel, né, de SSH com o segundo servidor e tá copiando. São 200 GB, vai demorar um pouquinho, então eu vou fazer um time-lapse para vocês. Então, pessoal, queria comentar algumas coisas. Então, terminou a cópia aqui, né? A cópia principal terminou. Essa cópia vai levar um tempo diferente dependendo da velocidade da tua rede, da velocidade dos teus discos, da velocidade dos teus servidores, né? E também de como foram os dados, se for muito arquivo pequeno, que é o caso dessa máquina, né? Ou se for, enfim, isso vai variar. No final, quando ele termina de fazer a cópia, ele faz essa transferência de sync, né? Ele faz a sincronia final para então terminar a migração, né? Enfim, vamos lá, ele finalizou aqui. Deixa eu correr aqui até o fim. É difícil de querer pegar aqui. Aí, cursor. Task OK. Pode ver que aqui ele deu um erro aí de KVM clock, mas beleza, vamos cancelar aqui o ping para ver quanto a gente teve de perda. Provavelmente teve um ou dois pacotes, nenhum na verdade, não perdeu nenhum pacote. Agora vamos ver aqui no Linux que estava pingando, na verdade no console, né? A gente teve uma perda de 3 pacotes, né?
Então é pouca coisa, é bem tranquilo de fazer uma máquina que esteja rodando, como eu falei antes, né? Nada muito crítico, mas é uma coisa bem tranquila de se fazer. Então é isso aí, agora está feita a migração. Uma coisa que é importante lembrar, se tu tiver rotina de backup, conferir se essa rotina de backup ela está aplicada para todos os nodes, né? Ou se, por exemplo, tiver aplicada a rotina de backup só para o primeiro node, quando tu migrar a máquina vai parar de fazer backup, então essas coisas é importante se atentar. Certo, pessoal? Espero ter ajudado e deixa um like aí para ajudar. Valeu, um abraço.